Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Deuses Falsos, de Timothy Keller. E olha, nesse começo de 2023, nós estamos em janeiro ainda, eu já li alguns livros, mas eu tenho que dizer que de todas as leituras que eu fiz durante esse ano, essa daqui foi disparada a melhor delas. Porque com esse livro, o que o autor ele busca e consegue fazer é com que a gente reflita sobre a forma como a gente vem levando a nossa vida, no sentido de em prol de que nós estamos dedicando a nossa vida, e se estamos fazendo isso de forma consciente ou não. E cada uma dessas coisas pelas quais nós dedicamos então as nossas vidas é o que muitas vezes o autor aqui vai colocar como um dos deuses falsos, que o autor chama dessa forma, já que do ponto de vista dele, cada uma dessas coisas está tomando o local, então, do verdadeiro Deus. Bom, e para iniciar, então, o vídeo, eu separei um trecho de um capítulo que eu achei o nome sensacional, que é A Fábrica de Ídolos, onde o autor ele chega a citar o Tocqueville, que é um autor que eu já citei em algum outro livro aqui no canal, eu não me recordo qual exatamente foi o livro, mas que é o autor do Democracia na América, que é um outro calhamaço aí que eu quero me organizar para trazer aqui para o canal. Bom, e nesse trecho aqui então que o autor ele cita, o Tocqueville, em relação sobre como as alegrias do mundo não suprem as necessidades do coração humano. Na década de 1830, quando Alexis de Tocqueville registrou suas famosas observações sobre a América, notou uma estranha melancolia a assombrar os habitantes, em meio à abundância. Os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar-lhes o anseio por felicidade, mas era uma esperança ilusória, porque, acrescentou Tocqueville, as alegrias imperfeitas desse mundo jamais satisfarão o coração humano. Essa estranha melancolia se manifesta de diversas maneiras, mas sempre leva ao mesmo desespero de não encontrar o que se busca. E um pouco mais à frente, ainda tratando então sobre Tocqueville, qual é a causa dessa estranha melancolia que domina a nossa sociedade mesmo em tempos de explosão de atividades frenéticas e que se converte em desespero absoluto quando a prosperidade diminui? Tocqueville diz que isso é consequência de obter uma alegria imperfeita deste mundo e de edificar toda a vida com base em tal alegria. Essa é a definição de idolatria. Um pouco mais à frente, o autor ele vai fazer até uma comparação sobre essa questão da idolatria, como ela existia no passado, tomando como exemplo os deuses gregos, em relação a como ela ocorre hoje, no nosso presente. Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançar posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. Que isso, cara, um foguete que tá passando aí com roda. Uma coisa que eu gostei bastante é que o autor ele não trata apenas das coisas ruins como sendo as únicas, propensas então a essa questão de idolatria. O autor ele comenta como muitas vezes as coisas boas, as melhores coisas da vida, podem também tomar essa postura de idolatria. Achamos que ídolos são coisas ruins, mas quase nunca isso é verdade. Quanto maior o bem, mais provável é que esperemos dele a satisfação das nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. E em um outro trecho mais à frente, ainda sobre esse mesmo assunto, não deveríamos achar que uma cultura é menos idólatra que outra. Sociedades tradicionais tendem a fazer da unidade familiar e do clã um valor absoluto e supremo. Isso pode levar a assassinatos por honra, ao tratamento das mulheres como propriedade e à violência contra os homossexuais. As culturas ocidentais seculares criam ídolos da liberdade individual
e isso leva ao colapso da família, ao materialismo desenfreado, ao carreirismo e à idolatria do amor romântico, da beleza física e do lucro. Um outro tema que o autor aborda e que eu achei muito interessante, né, em relação ao momento em que todos nós estamos vivendo é em relação à política. E sobre isso, então, eu separei 2 trechos aqui. Quando o amor por seu povo se torna um absoluto, ele se converte em racismo. Quando o amor à igualdade se torna algo supremo, isso pode resultar em ódio e violência contra qualquer um que tenha uma vida privilegiada. É a tendência consolidada nas sociedades humanas de transformar boas causas políticas em deuses falsos. Conforme mencionamos, Ernest Becker escreveu que, em uma sociedade que tem perdido a realidade de Deus, muita gente se voltará para o amor romântico a fim de que ele lhes dê a satisfação um dia encontrada na experiência religiosa. Nietzsche, contudo, acreditava que o dinheiro substituiria Deus, mas há outro candidato a preencher esse vazio espiritual. Também podemos nos voltar para a política. Podemos ver nossos líderes políticos como redentores, nossa orientação política como uma doutrina de salvação e converter nosso ativismo político em uma espécie de religião. E o outro trecho. A realidade é bem menos simplista. Estruturas tributárias muito progressistas podem produzir uma espécie de injustiça em que as pessoas que trabalharam duro ficam sem recompensas e são penalizadas por impostos altos. Uma sociedade de impostos baixos e poucos benefícios, contudo, produz um tipo diferente de injustiça, em que filhos de famílias com condições de pagar um bom plano de saúde e uma educação de elite têm oportunidades imensamente melhores do que os que não têm. Resumindo, os ideólogos são incapazes de admitir que sempre há efeitos colaterais importantes para qualquer programa político. Eles não conseguem admitir que seus oponentes também têm boas ideias. Bom, para encerrar aqui com as citações, eu separei um último trecho em uma sessão chamada O Medo da Impotência, onde o autor ele vai tratar sobre a insegurança que o ser humano tem em não conseguir controlar tudo e como ele finge então não ser limitado. Os seres humanos têm bem pouco poder real sobre a própria vida. 95% do que determina o curso de sua vida está absolutamente fora de seu controle. Isso envolve o século e o lugar em que nascem, quem são seus pais e família, o ambiente em que passam a infância, a estatura física, os talentos geneticamente programados e a maior parte das circunstâncias em que se descobrem. Resumindo, tudo que somos e temos nos é dado por Deus. Não somos criadores infinitos, mas criaturas finitas, dependentes. Bom, e o que eu acho que me chamou mais a atenção nessa leitura foi conseguir fazer uma reflexão, né, com o meu passado, identificando então quais eram os possíveis falsos deuses, né, que eu já idolatrei em algum momento da minha vida. E eu consigo citar alguns, como, por exemplo, um período em que eu participava de equipes esportivas em uma fase em que eu priorizava, então, demais a questão da performance física. Era um esporte de corrida, então eu estava sempre preocupado em correr mais, correr por mais tempo, diminuir o tempo, mas em um nível em que isso era praticamente a única coisa que importava ali para mim naquele momento, né? Era a única coisa que me movia. E um outro exemplo que eu posso dar é em relação ao trabalho. Eu já tive um período ali da minha vida onde eu era extremamente workaholic, completamente vidrado em trabalho. Então, o que eu acho que é interessante nesse tipo de leitura é exatamente a reflexão que a gente acaba fazendo, não só em relação ao nosso passado, mas em relação ao nosso presente também, né? A gente começa a se policiar para ver se nós não estamos, então, idolatrando alguma outra coisa, né, no momento. Bom, fica aqui, então, a minha recomendação para Deuses Falsos, de Timothy Keller. Essa é uma senhora leitura e eu já quero conhecer mais coisas sobre esse autor.
e com certeza eu vou trazer aqui para o canal. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!